A demonstração é importante para a aprendizagem da ginástica artística? Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Eleva e à série Neurociência na Aprendizagem da Ginástica Artística. E hoje nós vamos falar sobre demonstração. Será que demonstrar o movimento para os ginastas auxilia na aprendizagem? Vamos pensar na seguinte situação. Imagine que eu pegue 15 ginastas. E esses 15 ginastas, vamos considerar que todos eles estão no mesmo momento de desenvolvimento. Eu quero ensinar, por exemplo, o flick para eles. Vamos considerar que todos os 15 têm as mesmas condições, os pré-requisitos para executar o movimento do flick. Nenhum deles ainda aprendeu o flick e estão na mesma fase para o aprendizado, certo? 15 atletas. Desses 15 atletas eu divido eles então em 3 grupos. E de forma separada eu vou dar aula para cada grupo de forma diferente. Para o primeiro grupo eu vou dar aula apenas verbalizando. Então eu vou dar todas as instruções do flick apenas verbalizando, falando para eles flexionar os joelhos, desequilibrar e toda a sequência do flick. Para um segundo grupo eu vou demonstrar o movimento, apenas demonstrar. Eu demonstro e peço que eles executem. Claro, com todo o auxílio, assim como no primeiro grupo também vai ter todo o auxílio. Mas o primeiro é verbalizado e o segundo é apenas demonstrando. E no terceiro grupo, eu, além de demonstrar o movimento, eu verbalizo como será esse movimento em cada fase e também auxilio como em todos os outros grupos. Qual desses grupos vocês acham que terá o melhor desempenho no aprendizado com relação ao movimento do flick? Várias pesquisas já fizeram algo semelhante a isso, para entender se a demonstração influenciaria no resultado final do aprendizado com relação às habilidades motoras. E o resultado que eles obtiveram é que, de fato, a demonstração associada à verbalização na instrução tem um resultado muito melhor. Nesse exemplo que eu dei antes, dividido em 3 grupos, uma pesquisa demonstra que o primeiro grupo, que recebeu instruções apenas verbalizadas, teve um resultado muito inferior aos outros 2 grupos que tiveram a demonstração e o terceiro grupo que teve também a instrução verbal associada. Então esse primeiro grupo teve um resultado muito inferior e perceberam-se que na verdade houve diferença também entre o grupo que recebeu apenas demonstração e o grupo que recebeu demonstração mais verbalização, mas a diferença ela não foi tão significativa. Mas o grupo que recebeu demonstração mais verbalização teve um resultado um pouco melhor. Ou seja, quando nas nossas aulas podemos utilizar então a demonstração e a verbalização para maximizar o aprendizado dos nossos alunos. Mas por que isso acontece? Uma questão importante que temos que considerar é que o nosso cérebro ele trabalha com representações de imagem. Ou seja, quando pensamos, nós não pensamos por palavras, nós pensamos por imagem. Então, se eu for descrever agora aqui um movimento para vocês, com certeza vocês vão acompanhar o meu raciocínio de forma cognitiva, mas vão acompanhar ele trazendo imagens na mente de vocês. Isso acontece também com quem está aprendendo o movimento. Então, quando um ginasta está aprendendo um movimento novo e ele não tem uma imagem formada sobre o movimento, seja do movimento completo ou de partes do movimento, porque você fragmentou para ele entender melhor e aprender melhor no processo de aprendizagem, você tem que demonstrar para ele cada parte ou o movimento todo para que ele tenha informado na sua mente a imagem daquilo que ele deve executar. Isso vai facilitar muito o aprendizado dele, o processo de aprendizagem. Outra questão que é importante considerar é que no nosso cérebro nós temos os chamados neurônios espelhos. O que são esses neurônios espelhos? Alguns cientistas fizeram algumas pesquisas com animais e com seres humanos também, mas eu vou trazer aqui a questão das pesquisas feitas com os macacos. Eles pesquisaram então alguns macacos e fizeram com que o macaco fizesse um movimento de pegar uma banana, ir até um local e pegar uma banana na mão e trazer para comer a banana. Enquanto ele fazia esse movimento, eles fizeram exames de imagem no cérebro dele para ver quais as áreas do cérebro estavam sendo ativadas nessa ação dele de pegar a banana. Em um segundo momento, eles deixaram o macaco afastado de onde estava a banana, ele não tinha acesso à banana, mas ele visualizava a banana. E um ser humano, uma pessoa, um pesquisador, uma pessoa que faz parte da pesquisa, chegou até a banana e pegou a banana, fez o mesmo movimento que o macaco tinha feito antes. O que eles descobriram? Que enquanto ele visualizava a demonstração do movimento feito por outra pessoa,
ele ativou as mesmas áreas do cérebro que ele tinha ativado antes quando ele de fato executou o movimento. Ou seja, a demonstração ativa na nossa área motora as partes responsáveis pela execução do movimento, seja ela após eu já ter aprendido ou seja ela antes mesmo de eu ter aprendido, para que eu possa começar a construir esse esquema imagético na minha mente, né? Então é extremamente importante eu considerar que todo mundo tem esses neurônios espelhos. Então, quando eu faço a demonstração do movimento para o meu atleta, eu já vou estar estimulando esses neurônios para que facilite que o cérebro dele esteja mais pronto, mais preparado para a execução e a repetição desse gesto que foi visualizado, que foi criado então uma imagem, facilitando então a aprendizagem dessa aquisição, dessa nova habilidade motora. Então, só com essas duas questões que eu trouxe, nós já podemos perceber o quanto a demonstração ela é importante, extremamente importante, para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem das habilidades motoras. Então, eu sugiro que você utilize a demonstração nas suas aulas associada à verbalização, lembrando que esse assunto ele corrobora com o que a gente trouxe no outro vídeo sobre a comunicação. Se você não assistiu, volta lá e assiste, e também o vídeo sobre atenção. Então, todos esses assuntos estão conectados e juntos vão facilitar muito no processo de aprendizagem junto da demonstração, certo? Então, como podemos fazer essa demonstração? Podemos fazer essa demonstração mostrando vídeos dos movimentos sendo executados, ou também você mesmo executar o movimento para que seu ginasta visualize você fazendo e possa entender qual é o movimento que ele vai ter que executar ou que vai ter que aprender naquele momento. E sugiro que você execute o movimento ao invés de mostrar um vídeo, pois quando você demonstra o movimento, seu atleta tem uma relação afetiva com você, um vínculo diferente do que com a pessoa que vai estar demonstrando no vídeo. Então ele vai ter uma atenção muito maior, vai ter uma relação com esse conteúdo, com essa demonstração muito mais próxima e muito mais profunda. Outro recurso interessante que você pode utilizar é a filmagem. Você pode filmar o seu atleta executando o movimento para que ele visualize, se possível em câmera lenta, ele executando o movimento. Assim ele vai poder comparar a imagem que ele fez quando teve a demonstração do movimento e como ele está executando o movimento naquele momento, para que ele possa fazer essa comparação e se autocorrigir, com o auxílio de vocês, é claro. Ou seja, a demonstração ela é muito importante na aprendizagem da ginástica artística. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando sair dos próximos vídeos. Nos vemos em breve.